Olá pessoal, estamos de volta ao canal. Dessa vez o tema do vídeo é uma resposta de uma questão, uma dúvida de um inscrito aqui do canal. E esse é o último vídeo do canal nesse ano de 2014. Bom, o Ícaro está perguntando a respeito da Ninjato. Sempre ouvi dizer que a Ninjato era mais curta, reta e de lâmina preta, por ser mais furtiva. Gostaria de saber sua visão, já que a do ramo está há bastante tempo. Adorei o Oniuri, mas não encontrei em lugar nenhum. Bom, um grande abraço. Um grande abraço para você também, Icaro. Muito obrigado por ter mandado essa pergunta. Vamos lá, a sua questão. Se a Ninjato era reta. Bom, e uma revisão entre a Katana e a Ninjato. Então vamos lá, vamos pegar uma Katana e vamos pegar uma Ninjato para a gente analisar as duas. Infelizmente eu não tenho aqui uma Katana realmente para poder fazer essa comparação para você, mas eu tenho bokens, né? Então aqui tem uma boken que tem as dimensões de uma Katana, é a boken que eu utilizo nos treinos. E aqui eu tenho uma boken que eu fiz a partir de uma outra boken quebrada. Eu transformei ela numa Ninjato. Bom, eu também já acreditei na história da katana da Ninjato reta. Bom, é uma história muito difundida realmente, né? Tanto em filmes como em desenhos. E eu também acreditava nessa história da Ninja Torreta. E depois, com o tempo, com o treino e o estudo, eu acabei percebendo que essa espada não existiu de verdade, né? Os ninjas não empregaram essa espada, essa Ninja Torreta. Bom, vamos lá, a origem da Ninja Torreta. No Japão, existiu uma espada reta semelhante a isto, né? Isso aqui é uma outra boken, né? Uma boken representando uma ken ou uma tsugi, ou o termo mais correto, né, entre antropólogos seria Jokoto Katana, ou espada do período Jokoto. Esse período durou por volta do ano 300 e o ano 800 depois de Cristo, né? Essas foram as primeiras espadas que existiram no Japão depois da Era do Bronze, né? Essas espadas, na verdade, eram cópias de espadas chinesas, como muitos de vocês talvez estejam já associando o desenho dessa espada com a Jian chinesa. E de fato, a sociedade japonesa inicialmente surgiu copiando a sociedade chinesa, até mesmo nas armas, né? As primeiras espadas eram cópias das espadas que haviam na China. E assim, por volta do ano 800, os ferreiros japoneses criaram uma técnica diferente de forja, e assim surgiram as primeiras espadas curvas, X. E por volta do ano 1100 mais ou menos, surgiram os primeiros ninjas. Então você tem aí entre o ano 800, quando essa espada sumiu, né, ela deixou de ser empregada, e o surgimento dos ninjas, você tem aí por volta de 200 a 300 anos de lapso entre o desaparecimento dessa espada e o surgimento dos primeiros ninjas. Então os ninjas não utilizaram essa espada reta. Atualmente essa espada tem sido empregada em alguns treinos na Bujinkan, sugerida pelo mestre Masahaki Atsumi. A título de curiosidade, eu acredito eu, pelo fato de que todas as técnicas de espada japonesas, elas derivam de técnicas mais antigas, e essas foram as primeiras espadas no Japão. A origem da espada japonesa é essa espada reta. Bom, apesar disso,
tirando esse uso que tem sido feito recentemente no Bujinkan desse tipo de espada reta, nem o Dr. Masahaki Hatsumi, que é o mestre da Bujinkan, que é a escola que eu pratico, nem o mestre Seiko Fujita, que foi o último mestre reconhecido de Koga, né? Estamos colocando aqui os dois mestres reconhecidos de artes ninja realmente. Nenhum desses mestres demonstrou o uso nem a propriedade de nenhuma espada reta como essa que é associada ao ninja. Ambos utilizaram espadas curvas, espadas derivadas de katanas. Então vamos lá, a origem da Ninja Toga. Bom, como eu coloquei agora há pouco, as espadas retas elas desapareceram antes dos ninjas surgirem. Né? Os primeiros ninjas, quando surgiram, eles tiveram contato com a tachi, que é uma espada curva, um pouco mais comprida do que a katana, e mais curva. Né? E posteriormente, quando houveram as guerras civis, que foram os momentos em que os ninjas estiveram em maior atividade, os ninjas tiveram contato com a katana e a wakizashi. Essas espadas eram as espadas que haviam no Japão durante esse período. Então, é o que tinha à disposição. Né? Era muito difícil se fazer espadas no Japão, porque o Japão é muito pobre em minério de ferro. Então, o pouco ferro que havia, o minério de ferro tinha que ser refinado para se fazer tomahagani, que é um tipo de aço heterogêneo, que ele tem muita impureza ainda, e assim se conseguir criar utensílios de aço que sejam duráveis. Então, o pouco que tinha se utilizava para fazer katanás, e as jazidas de ferro eram controladas pelos samurais. Então, se tinha espada, era espada de samurai. E quando havia alguma guerra, alguma batalha, muita gente morria dos dois lados, né? E sobravam muitas armas. Sobravam muitas armas dos guerreiros mortos, samurais dos dois lados, né? Não é aquela coisa tipo, o samurai é sempre bonzinho. Os samurais lutavam entre si por interesses que eles tinham em terras, né? E assim, esse tipo de espada, esses dois tipos de espadas estavam à disposição, né? Após uma batalha. Muitas pessoas recolhiam armas e depois vendiam tanto as armas quanto as armaduras, né? E assim que os ninjas tinham acesso a katanas e wakizashis. E o que o ninja fazia era manejar as peças dessas duas espadas para poder criar uma espada um pouco diferente. Em algumas atividades, o ninja tinha que utilizar espadas para realizar determinados tipos de missões. Então, um dos disfarces mais empregados pelos ninjas era o disfarce de samurai ou de ronin. Né? Para se disfarçar de ronin ou de samurai, você tem que estar portando as armas de um samurai. Né? No caso, a katana e o wakizashi. Se caso você conseguisse uma espada reta e fosse empregá-la na cintura, vestido como samurai, essa espada chamaria atenção. E é exatamente o contrário, né? Se você está se disfarçando, você não quer chamar atenção. Você quer ser o mais parecido possível com aquele indivíduo que você quer imitar. O que o ninja fazia era manejar as peças dessas duas espadas para criar uma espada que desse a ele uma vantagem sobre o inimigo. Então, no caso, a wakizashi é uma espada ligeiramente curta, né, com um cabo curto. No caso, a guarda dela seria mais ou menos aqui. Né, uma espada que se empunha com uma mão apenas
e que era manejada mais em locais fechados e dentro de casas onde a katana ficaria guardada, se utilizava essa espada. E a katana era uma espada utilizada em campo aberto. Se pegava o cabo da katana e a lâmina da wakizashi, e assim, desmontando as partes dessas duas espadas, se criava a ninjato. A ninjato, ela, como vocês podem ver, ela tem uma lâmina ligeiramente mais curta do que a katana e um cabo de dimensões semelhantes, de forma que a ninjato é uma espada muito mais rápida de se manejar, que ainda possui a pegada característica de espada longa, né? Porém o saque dela é muito mais rápido, né? Muito mais rápido de se retirar uma espada curta da bainha do que uma espada longa, né? Então a ninjato era uma espada que era criada para se obter uma vantagem no saque, no manejo. Dentro de situações onde o ninja pudesse portar uma espada de forma que não atrapalhasse o seu objetivo, ele utilizava a ninjato que fosse semelhante a um katana, pelo menos esteticamente, né? Utilizando essa vantagem da lâmina ligeiramente mais curta. Pintá-la seria desnecessário. Além dessa forma de ninjato que se confunde facilmente com a katana, existem outros tipos de ninjato um pouco peculiares, como por exemplo existe a Gyaku Wakizashi. A Gyaku Wakizashi era manejada a partir da lâmina de uma wakizashi também, né? Porém ela era montada dentro da bainha dessa forma. E aqui no caso, nessa extremidade ia o cabo, e ela era empregada como uma espécie de armadilha, caso a pessoa tentasse desarmá-lo, né? Ao puxar o cabo da espada, pensando que eu conseguia a espada para si, na verdade ela estava sacando o cabo que cobria a lâmina da espada, a ponta, né? E a bainha com a lâmina montada dessa forma seria utilizada em um contra-ataque como se fosse uma lança curta. E haveria também a Shikorogatana, que no caso era uma modificação feita na espada para transformá-la numa ferramenta. Bom, o que se fazia era criar dentes numa lâmina para transformá-la numa serra. Aqueles que conhecem um pouco de espada sabem que isso destrói a espada, né? A espada, o fio liso, ele é mais adequado para realizar um corte contra um adversário, utilizar, empregar a lâmina efetivamente como arma, né? O corte liso ele é muito mais adequado para ser utilizado como arma contra outras pessoas do que o corte serrilhado. Porém, a serra ela é mais adequada para cortar madeira, né? No caso, você tentar cortar uma madeira mais grossa com um fio liso, você vai ter que utilizar como um machado, que vai destruir a espada também, ou vai chamar muita atenção, enquanto que a serra ela é mais adequada para realizar esse tipo de trabalho de corte de madeira. No caso, algumas prisões ou até mesmo as casas tradicionais no Japão, eles empregam muita madeira e andar com uma serra próximo a uma prisão chamaria atenção. Caso o seu objetivo fosse libertar alguém ou até mesmo se infiltrar em algum local, né? Então o que se fazia era transformar uma espada numa serra. Ainda se utilizava como arma, porém o uso dela ficava mais limitado, né? Muito bem, Ícaro, espero ter respondido a sua questão, né, a sua dúvida. Espero que você tenha gostado dessa informação. Eu também não conhecia essa informação antigamente, eu acreditava na espada reta. Depois eu aprendi mais a respeito da ninjato, descobri que a ninjato é uma espada, é um item muito mais interessante, com muito mais
informações do que uma simples espada reta. Um grande abraço para você também, obrigado por ter mandado novamente a sua pergunta. Esse é o último vídeo do ano. Eu desejo para todos aqueles que estiverem assistindo aí um ótimo 2015 e que a gente se veja novamente no ano que vem. Se caso você gostou desse vídeo, deixe aí seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva se você não é inscrito, acompanhe aí o nosso canal. E se caso vocês tenham mais dúvidas, podem mandar para mim que eu respondo sem problema nenhum. Obrigado por terem acompanhado até aqui e até mais.